nosso canal mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que desperta muita curiosidade, né? Como é que os aviões navegam, como é que o tipo de sistema de navegação que eles usam hoje, a origem disso tudo. Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Bom, a aviação comercial começou nos anos 30 aproximadamente. No começo era navegação visual. O que é navegação visual? É olhando para o chão. Você tinha uma cidade aqui, um rio ali, uma montanha, e os pilotos faziam as suas anotações, né? E faziam o seu voo, usando a bússola e o relógio. Então você tinha a bússola, tinha o rumo do lugar que você queria ir, você tinha uma distância que você media no mapa, que em aviação chama-se carta, e você tinha um tempo estimado, então eles iam fazer a navegação assim, um voo visual. Depois, com o tempo, foi evoluindo devido ao mau tempo, voos à noite, se criou rádio faróis para auxiliar os pilotos naquela época. Aí na década de 30, tinha um piloto que depois ficou muito famoso, o nome dele era Ray Borg Jepsen. Ele começou a fazer anotações, chamava-se um livro preto, um livrinho preto, que ele vendia na época por $10 para os outros pilotos. E tinha todas as anotações que ele fazia, né, das cidades, dos pontos interessantes para você navegar com uma precisão. E com o tempo isso virou uma empresa, ele largou a aviação e fundou a empresa, que até hoje existe, hoje é uma mega empresa, e praticamente todas as companhias do mundo usam os manuais, as cartas que essa empresa produz, especialmente para voos internacionais. Mas não é a única. Na Europa tem uma companhia também, chama-se Lido, e na Rússia deve ter uma também. Bom, então a partir daí, então era o voo visual. Aí começou a evoluir, a aviação evoluir, e aí se passou para o voo por instrumentos, depois de muitos acidentes que teve. Aí foram progredindo os voos, começou a ter voo à noite, então exigia que tivesse instrumentos para voar, não tem como você voar visual à noite. Uma observação, toda aviação comercial, ele só voa por instrumentos. É uma grande curiosidade, se os pilotos olham para fora, não. O piloto só olha para fora na hora da decolagem, logo em seguida, após ele decolar, sair do chão, já liga para o automático e aí vai voar por instrumentos. E no pouso, de acordo com o mínimo do aeroporto, cada um tem cada avião tem a sua categoria, que eu vou comentar depois. Ele só é obrigado a olhar para fora quando tem que ver a pista naquele mínimo ali especificado na carta. Bom, então vários métodos de navegação, começou o voo noturno, rádio faróis, foi avançando a aviação cada vez mais. E até começou a década de 70, eu estava pesquisando sobre o GPS, porque hoje tudo é baseado no GPS, né? O que é o GPS? Eles bolaram o sistema, o Departamento de Defesa americano, para guiar os mísseis. Começou isso aí em 73, esse projeto, e depois de 20 anos depois, em 93, então estavam lançados os 32 satélites que ficam em órbita na Terra, e os receptores dos aviões captam de 2 a 3 satélites sinais e ele dá a posição exata, dá a posição, altitude e a velocidade. Então se calcula todos os estimados. Então hoje a aviação no mundo, eu posso dizer que ela é baseada no GPS. Tem vários países que têm o seu GPS, que vou citar 4, né? Os Estados Unidos tem o seu GPS, a China tem o seu, a Rússia tem o seu e a União Europeia também. Então tudo hoje é baseado no GPS. Agora os aviões, em caso de falha do GPS, tem o sistema deles, chama de sistema autocontido, que é a navegação inercial. A navegação inercial, o sistema de navegação inercial, é uma coisa muito sofisticada. Eu vou só fazer um comentário como surgiu, né? Também surgiu para guiar os mísseis, como o GPS, inicialmente. Depois foi evoluindo, se usou para ir à Lua. E o primeiro avião comercial que teve o sistema de navegação inercial, que é um sistema que não depende de nada de fora, nem um sinal de rádio, são acelerômetros e computadores que tem no avião, então ele é capaz de prover também a velocidade e a distância e o rumo para o próximo ponto. Então, hoje o que acontece? Os aviões, todos que estão no Brasil hoje voando, tanto o Airbus quanto o Boeing, usam o GPS para posição,
Tem aviões que tem 2 sistemas, para ser redundante, ou 3. Os aviões que voam internacional tem 3 sistemas de GPS, um corrigindo o outro. Se sair fora, automaticamente sai fora, fica 1 ou 2. E aí, se tiver um problema, então o GPS vai corrigir a navegação inercial. Aconteceu comigo, quando você passa próximo de uma zona de conflito ou de guerra, vou citar um exemplo, né? Tá na Turquia, sobrevivendo a Turquia, há pouco tempo atrás teve a guerra na Síria, os americanos eles tiram o sinal, então você vai entrar ali, você vai perder o sistema o sinal do GPS, do satélite, que eles tiram daquela região, eletronicamente, e você vai reverter para o modo do avião, que é o sistema de navegação inercial que eu já comentei. Ele foi criado para guiar os mísseis, depois os submarinos, se usou o sistema para ir à Lua, e hoje ele é usado em todos os aviões comerciais, acoplado ao GPS. Bom, então o capitão L. Ray Borg Jepsen criou essa empresa nos anos 30. Eu tenho aqui cortesia de um amigo meu, que é piloto da aviação comercial aqui no Brasil. Ele me cedeu os volumes dessa companhia Jepsen, você tem uma ideia, está aqui, Airway Manual. Aqui tem todas as cartas de aeroportos do Brasil para aproximação por voo instrumentos. Então isso aqui é usado na aviação comercial e também na aviação geral, quando o avião, os pilotos são homologados para voo por instrumento. Então aqui tem todas as cartas do aeroporto, tanto de chegada quanto de saída, carta de solo, de táxi, carta de aproximação e também os regulamentos. E aí vou mostrar para vocês por curiosidade, então uma carta de rota, que tem aqui também dessa companhia Jepsen. Peguei uma aqui, né, aleatoriamente, que para vocês terem uma ideia só, é uma carta do voo, porque as aerovias se dividem em aerovias inferiores, até o nível, até 24 mil pés, né, que é aproximadamente 8 mil metros, são chamadas aerovias inferiores, acima disso aerovia superior. Então eu peguei uma carta aqui de aerovias inferiores, que é usada para voo por instrumentos. Esse trecho aqui da carta é Palmas, no Tocantins, para Belém. Aí tem uma rota que passa em Imperatriz, uma que passa em Marabá e uma que passa em Carajás. São 3 aerovias aqui nesse setor. Vou ver se tem alguma aqui de mão única. Acho que não tem, não. Então vou daqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que é uma carta aeronáutica moderna de voo por instrumentos numa aerovia inferior. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui. A parte de baixo aqui é Palmas. Ela vai subindo até Belém, ó, tá? Aí tem várias informações aqui, né? Se preto é aerovia, tem o rumo da aerovia, vai estar na bússola, né? Hoje é automático. E a chegada em Belém. Tem os rios também, os rios os maiores, né? Também Provê, os auxílios, outras cidades e tal. Muito bacana. E aí quando você chega perto do aeroporto, eu vou pegar aqui uma carta do aeroporto de São Paulo, Guarulhos, para vocês terem uma ideia como é que ela é feita, os dados que ela tem. Ela tem a topografia do terreno, aí essa parte aqui é a trajetória que o avião vai seguir, ó, tá? Então aqui é a trajetória vista de cima, né? E aqui é a vertical, né? Ó, tem a altura, tal. Tudo direitinho aqui. E aqui embaixo, ó, é o mínimo. Então, o aeroporto é situado tudo em pés, né? Porque a aviação é pés. Tem que multiplicar, dividir por 3 para dar em metros. A pista 2.445 pés e aí tem o mínimo aqui. No caso de São Paulo, o menor mínimo que tem aí tem que ter 4 coisas que eu vou citar aqui. Para fazer essa aproximação aqui, chama-se CAT2, que é o menor mínimo que tem em São Paulo, Guarulhos, tem que estar. A companhia tem que ser homologada pelo órgão da aeronáutica, no caso do Brasil é a ANAC. Os pilotos têm que ter um treinamento especial, fazem um exame, tem que ter uma carteira, uma habilitação técnica para essa operação aqui. O avião tem que estar homologado e com tudo funcionando para fazer essa aproximação e o aeroporto também. Se tiver alguma coisa inoperante no aeroporto ou no avião, não pode fazer, aí passa desse mínimo aqui de CAT2 para um mínimo maior. Então eu vou citar para vocês o menor mínimo que tem, tá? Ó, ILS, categoria 2, pista 09 da esquerda de São Paulo, Guarulhos. Tá? É uma carta feita pela companhia Jepsen, está aqui. Todos os dados aqui das frequências de rádio, a frequência da aproximação, o rumo da aproximação final,
a elevação do aeroporto, os mínimos que tem que manter em volta do aeroporto. Aqui tem a elevação, aqui é a Serra da Cantareira, está aqui. Aqui visto de cima, aproximação. Essa parte pontilhada aqui é em caso do avião não conseguir pousar, né? A aproximação perdida que chama, em inglês é go around. Ele vai ter que fazer isso aqui. E aqui está a parte, o corte lateral, né? E aqui está o mínimo, então, né? Então o mínimo, esse é o menor mínimo que tem em todas as aproximações de São Paulo, Guarulhos, esse é o menor mínimo, que é 100 pés dá 33 metros. Então o avião tem que chegar e a 33 metros ele tem que ver a pista. Se não ver a pista, ele tem que fazer o procedimento de aproximação perdida, que eu já falei, que é Missed Approach ou Go Around em inglês, ou aproximação perdida em português. E tem que ter a visibilidade de 300 metros. Isso aqui é fornecido pela torre. Os aeroportos têm sensores que eles medem essa visibilidade. Em inglês é RVR, Runway Visual Range, visibilidade de solo. Então, para Guarulhos, para pousar no mínimo do menor mínimo tem que ter 300 metros. Se tiver 290 metros, o aeroporto está fechado. Ele não pode ser usado. Tá? Para vocês terem uma ideia. Então, esse é o menor mínimo em São Paulo. Aí tem outros sistemas que o mínimo é maior. Coisa interessante. São Paulo é CAT 2. Aí lá fora, no exterior, eu vou ir numa companhia do Oriente Médio, que eram os mínimos bem menores. Então, esse aqui é o CAT 2, com 100 pés. Tem o CAT 2A e o CAT 2B. O menor que tem hoje para aviação comercial no mundo, que é o que era usado lá na companhia que eu trabalhei no Oriente Médio, era o mínimo para pouso, não precisava ter teto e a visibilidade 75 metros. Para você ter uma ideia, 75 metros era o comprimento do avião, do 777, né, 300. Então não precisava ter teto e a visibilidade de 75 metros, que era medida em 3 pontos na pista. No começo, no meio e no fim. Então, a torre iria reportar, né, 75, 75, 75. Se tivesse abaixo, o campo estava fechado. E não precisava ter teto. E para decolagem, o mínimo era 125 metros de RVR. Essa medida, em vez de ser 300 ou 75, cada aeroporto tem um, era 125 metros. Eu dei a pesquisada ontem, para vocês terem uma ideia. Essa categoria 2, que é a menor categoria que tem no Brasil, tem São Paulo, Guarulhos, Curitiba e Porto Alegre. Curiosidade, para cada aeroporto tem uma visibilidade diferente. Tem 300 e tem acho que é Porto Alegre, que é 400 metros, não é igual. Então, cada aeroporto tem seu mínimo. Aí é feito esse teste é feito por um órgão do Comando Aeronáutica, o DCE, vai mandar um avião lá testar e vai dizer o mínimo para tal lugar é esse, não pode ser abaixo. Aí tem vários motivos de relevo, de obstáculo, então é isso aí. Então nós vimos aqui que existe então a navegação visual e a navegação por instrumentos. Vou repetir, a aviação comercial, toda ela só voa por instrumentos. O piloto tem que ver, olhar para fora quando vai decolar. Nos aviões modernos, assim que ele sai do chão a 60 metros aproximadamente, 200 pés, ele vai ligar o piloto automático e vai fazer voo automático até o pouso. Quando ele vai chegar nesse mínimo que eu comentei aqui, ele vai ter que olhar para fora, ver a pista. No caso do menor mínimo que eu já voei, que é 75 metros, é quase nada. Você vai ver assim, aí quando está assim nesse mínimo de CAT 3 Bravo, que é 75 metros, você vai ver a pista praticamente quando o avião pousa. Você sente que o avião pousou, tem que ser feito pouso automático e o piloto vai, quando o avião para na pista, usando o freio automático, ele vai desligar o automatismo todo e vai taxiar. Que atualmente, na minha opinião, é uma manobra mais difícil do que pousar, porque o pouso é automático. O exemplo, o avião, o Boeing 777 tem 3 pilotos automáticos. Eles fazem o pouso e param o avião na pista. Então, a partir dali, o piloto desliga todos os automatismos e vai fazer o táxi. Então, muitas vezes é difícil porque você não vê, o avião tem envergadura de quase 70 metros, você não vê a ponta da asa
E acontece algumas vezes, está tão ruim a visibilidade para taxiar o avião, que é o quê? Levar o avião da pista até o portão de desembarque, que se pode pedir duas coisas, ou um carro chama Follow Me, então vem um carro do aeroporto, com aquelas luzes, e ele vai ficar bem na frente do avião, ali no nariz do avião, ele vai te guiar até o teu portão de desembarque. Então acontece isso às vezes, né? Ou, se estiver muito ruim, você pode parar o avião, desligar os motores e vai pedir reboque. Vem um trator e vai rebocar o avião até o portão. Isso já aconteceu também. Então tem esse recurso. Quero observar também que os aviões, sistemas que são muito importantes, como é o caso do sistema que ele usa para navegação, ele vai ter 2 ou 3 GPS e 2 ou 3 navegação inercial. No caso que tiver um problema, né, do GPS, ele vai usar o sistema dele, que eu já falei. O sistema de navegação inercial é autocontido, ele não depende de sinal nenhum de fora para fazer a navegação do avião corretamente. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deem seu like e se inscrevam no canal. Muito obrigado!